Olá, tudo bom? A paz. Gostaria de dividir mais uma palavra do Senhor com vocês. E a palavra do Senhor que veio muito forte, que está muito forte, é perseverança. Fala que a fé, em Tiago 1,3, fala que a fé produz perseverança. Então, o que é perseverar? É permanecer no Senhor. E assim, a gente só permanece no Senhor se a gente tem fé. E também o Senhor me levou a uma reflexão e levou alguns versículos. A vida pelo Espírito. O que é, então, a gente perseverar, permanecer no Senhor? A gente tem que ter uma vida no Espírito, com o Espírito Santo de Deus, né? Que Ele nos deu. E lá em Gálatas 5:24, tá assim: os que permanecem a Cristo Jesus crucificarão a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vive pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, os que permanecem a Cristo Jesus, então ele crucifica a carne. A gente não vai mais fazer o que a gente quer, os nossos desejos, as nossas paixões, mas se a gente tem uma vida no Espírito, a gente anda pelo Espírito. E o que é ver pelo Espírito? É perseverança no Senhor, é confiança no Senhor, é estar realmente frutificando, né? Porque fala dos frutos do Espírito, né? Em Gálatas 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. E para a gente gerar esse fruto do Espírito, a gente tem que permanecer, perseverar, confiar, ter um relacionamento e realmente ter uma revelação de quem o Senhor é. E depois a gente tendo essa vida no Espírito, andando no Espírito, o Espírito vai dar sabedoria e revelação pra gente, vai dar o discernimento, mas mais do que isso, gente. Então, essa semana foi uma semana bem assim, diferente aqui em casa, onde a gente teve que permanecer, que a gente viu como que permanecer no Senhor é necessário, perseverar no Senhor. Realmente a fé produz perseverança, mas mais que tudo isso, a gente realmente tem uma revelação de quem o Senhor é e que Ele é amor, Ele é bondade, mas também a palavra do Senhor diz que Ele também é amor, mas Ele é fogo consumidor. E a gente vai passar realmente por provas, tanto que nessa parte, Tiago 1, né, fala provas e tentações, né, que daí fala, né, que a fé produz perseverança e ali ele fala como é importante a gente estar no Senhor e permanecer nele. E por isso que também a vida no Espírito é isso, é permanecer em Cristo, é mortificar a nossa carne, é realmente viver. Se nós vivemos pelo Espírito, então andemos pelo Espírito. E o que é andar pelo Espírito? Como eu falei, é realmente a gente ouvir, porque o Espírito Santo ele fala, né? Se a gente faz uma coisa que às vezes não, poxa, tá contra aquilo que Cristo é, que Deus é, ele fala, olha, e assim, e na verdade, a raiz de tudo é o orgulho. Então, quando a gente pedir um perdão para alguém, ou pra gente reconhecer que a gente fez alguma coisa, que a gente magoou alguém, pra gente ter essa percepção, esse discernimento, a gente tem que deixar o orgulho de lado. E o orgulho faz a gente se mascarar de várias formas, né? Então, o orgulho ele se mascara às vezes de medo, ou às vezes, eu sou tímida, eu não consigo me expressar. Mas por quê? Será que a raiz de tudo não é o orgulho? Porque a raiz de tudo tem um pecado, a raiz de tudo tem uma raiz ali do que a gente não tá conseguindo fazer, o medo e tudo tem algo, né? Então, que nem tipo assim, o orgulho é pecado, né? O medo, a gente ter medo também, a ansiedade, sabe por quê?
porque a bondade do Senhor é muito grande. O Senhor fala que daí a gente vai nos frutos do Espírito, que é a alegria, a bondade, a amabilidade, o domínio próprio, a fidelidade, a paciência, né, a paz, o amor. E tudo que é contrário a isso, não provém do Senhor. Então, por isso que a gente anda no Espírito. Então, quando a gente anda no Espírito, realmente a gente discerne o que é do Senhor e o que não é. E plena confiança, e assim, a plena confiança em Cristo Jesus. E tá em eu marquei, tá, gente? Tá em Filipenses 3:3, que eu vou lá e vou ler com vocês também, que a plena confiança em Cristo. Até porque quando o Senhor, a gente assim, tudo a gente tem que ter baseado na palavra. O Senhor, quando Ele nos dá uma palavra, Ele nos dá também tudo, Ele nos leva a todos aqueles versículos que confirmam aquela palavra, aquilo que a gente realmente, se Ele dá, às vezes Ele dá só uma palavra e vai levando aos versículos, e por isso que é importante a gente também estar biblicamente embasado, a gente também ter um conhecimento da palavra, né? Então, quem sabe ler a palavra, se apegar, né, na palavra, se apegar na palavra do Senhor, que é a verdade. E lá, então, em Filipenses 3:3, fala assim: pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, pois nós que somos a circuncisão. A circuncisão antes era, no Velho Testamento, era feita de uma forma, e hoje, depois de Cristo Jesus, fala todos nós que cremos no Senhor e Salvador, nós somos circuncidados por Ele. Então nós não temos mais, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos mais confiança alguma na carne. Então a gente não tem mais confiança na carne, a gente não confia mais em nós mesmos, a gente não vai mais, não, é confiar no Senhor. A gente não confia em homens, em carros, não, a gente confia no Senhor, a nossa confiança tem que estar plena no Senhor, tá? E isso, assim, é realmente viver no Espírito, confiar no Senhor, saber conhecê-lo, porque quando a gente, como eu falei, pra gente confiar em alguém, a gente tem que conhecer, não tem? A gente só conhece, a gente só confia em quem a gente conhece. Então, então assim a gente tem que conhecer mais a Cristo, entender mais quem Deus é, quem é esse Pai, quem é o Abba, quem é esse soberano Deus, e isso é viver no Espírito. Assim, as revelações de quem o Senhor vêm através de várias formas, mas através do Espírito. Ele confirma. Ele nos dá, ele nos mostra, nos dá visão, nos dá convicção de quem Cristo é, a revelação do amor, da soberania dele, de como ele é Pai, de como ele é amor, de como ele cuida e como ele supre. E assim, quando eu falo suprir, ele realmente assim, ele supre tudo, ele é supridor em tudo. Quando fala suprir, só pensa na parte de que não vai faltar nada de, às vezes, alimento, roupa, que vestir, que comer. Não, mas não é só isso, né? Ele é pai, ele é amigo, ele é consolador, ele é tudo. E ele também, no caso daquelas pessoas que às vezes também não são casadas, ele também ele fala de como se faz como marido também. Então, porque ele supre todas as nossas necessidades. Então, aqueles que estão no Senhor, e o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro em toda essa parte, todo nesse Novo Testamento, que as epístolas dele deixam muito claro, sempre todas as palavras dele, deixam como que ele era suprido pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter provas e tentações, porque a gente é tentado, até também está escrito que a gente é tentado pelos nossos maus desejos. E tudo
é gerado por um pensamento. Então, se a gente anda pelo Espírito, a gente vive pelo Espírito, e assim a gente conhece o caráter de Cristo. Então, a gente sabe quando é pensamentos que a gente tem que parar por ali e não pertence ao Senhor. Então, a gente sabe que aquilo ali, se a gente alimentar aquele pensamento, vai gerar o quê? Vai gerar confusão na mente, vai gerar sentimentos ruins, medo, ansiedade e tudo mais. E a gente entrega então esses pensamentos para o Senhor, e a gente vai até o Senhor, entrega para Ele, e a gente vem suprir, e Ele vem com o amor dele nos suprir e confirmar quem Ele é através da palavra dele, do amor dele, que é alegria, amor. Daí a gente vem em Gálatas 5, né? 22, 23, que é amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Então, e para a gente dominar, a gente conseguir dominar, a gente ter domínio próprio, a gente realmente tem que ter uma revelação de quem nós somos em Cristo Jesus, que nós realmente vivemos pelo Espírito Santo de Deus, e ter a plena confiança nele. E aí também me leva a instruções para viver uma vida santa. E como que é viver essa vida santa? A gente vamos lá em Colossenses 3:17, que tá tudo na Bíblia, tá tudo aqui. E é realmente, a gente tem que seguir mesmo, tá? É um manual de instrução aqui pra gente viver aqui na Terra e seguir os mandamentos dele, né? Então, que tipo, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, a gente tem que estar sempre tá juntando, porque é tudo uma junção ali, né? É tudo a palavra de Deus, tudo inspirado por Deus, é Ele falando com a gente e nos dando instruções para que a gente possa viver aqui. E é isso, por isso que Ele falou, olha, vocês estão no mundo, você vai ter aflições, mas eu estou contigo, tanto em espírito, mas também, quanto também o Espírito Santo não está conosco, mas também a palavra dele está aqui para nos instruir. Então, a palavra dele é a verdade, né? A palavra dele é viva e eficaz, se renova cada dia, então ela vai sendo renovada nos nossos corações, na nossa vida, no nosso andar. Então a gente vai vindo aqui falando, não, hoje eu tô assim, aí, e olha, e é assim. E eu vou reconhecer uma coisa para vocês. E assim, não é uma vida, não é fácil, porque a gente, logicamente, a carne, a gente não quer ler, não quer orar, mas a gente tem que perseverar, permanecer no Senhor. E a permanência é constante, tá? Então a gente tem que estar sempre orando em espírito, vivendo o Senhor em tudo que nós fazemos, em tudo. Em tudo tem o Senhor, gente, em tudo. Em tudo, na nossa casa, no nosso trabalho. Então a gente tem que, o amor do Senhor é tão grande que a gente vê o amor em todas as coisas. Tudo foi Ele que fez, né? Então assim, o amor, ele vence tudo, vence o medo, o ódio, a ansiedade, a depressão, vence tudo. Então, assim, se nós permanecer nele, ele está conosco. Nele vivemos, nele existimos. Então, é tudo nele, nele. É nele que nós devemos ficar, é nele que nós devemos permanecer. E obediência, submissão a Ele, a quem Ele é, e a gente entender quem é o Senhor, né? Quem é Ele nas nossas vidas. Ele é tudo. Ele é o tudo. E aí, voltando para lá, Colossenses 3:17, que fala instruções para viver uma vida santa. E tem tudo aqui, tá vendo? Tem todas as instruções como viver uma vida santa. A palavra de Deus é perfeita. E aqui tá, tudo que fizerem, seja em palavra, e é o que eu estava falando, ou em ação, façam em meu nome, faça em nome de Jesus, do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente fizer, e uma coisa que eu aprendi muito, assim, tudo, independente do trabalho que você trabalha,
porque o Senhor me mostrou muito isso. Quando eu trabalhava, eu trabalhei já também de várias coisas e uma delas foi de diarista. E aí, a gente fala, nossa, diarista. Gente, tudo que a gente faz, tudo. Hoje eu trabalho de outra coisa, então, tipo, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Então, assim, é tudo que nós fazemos, seja em palavra ou em ação. Então, a nossa palavra, o que a gente fala, tem que, sim, ó, tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dando por meio dele graças a Deus Pai. Então é tudo no nome de Jesus, e é tudo por amor a Ele, é tudo que a gente tem que ser uma boa mãe, boa filha, boa amiga. Então tudo com amor, olhar com amor. Uma colega de trabalho legal. A gente tem que ser carta-vivas de Jesus. Ser uma carta viva de Jesus é viver em espírito e andar no espírito. Tá? Então, e é isso, é a gente realmente viver para Cristo, não só falar que é muito bonito a gente falar, eu quero viver, mas assim, realmente você tá pronto para viver para Cristo? Que nem tipo nas horas da adversidade, a gente pode até no primeiro momento ficar meio baqueada e realmente às vezes a gente vai sentir uma raiva, gente, de ser humano, o Senhor sabe, mas não vai alimentar isso. A gente não vai alimentar esse sentimento de falar, Senhor, me ajuda, né? Então, isso não pertence ao Senhor. Então, aonde o Senhor quer que trabalhar em mim através disso? Porque Ele trabalha, né, gente? Então, tipo, Ele realmente uma coisa que seria ruim, Ele consegue fazer isso ficar, a gente tirar, Ele consegue tirar algo daquilo, sabe? Consegue nos polir, consegue nos moldar. Ele é realmente é, aquele que tipo, nós somos o barrinho, ele é o olheiro, e aí que tipo, sabe? Então ele tá nos moldando ali, realmente dói, né? Mas vai ser cura. Não tem dor no Senhor, porque a dor gera cura quando a gente tá no Senhor, né? O choro, não tem choro. O choro vira alegria, porque realmente a gente entende quem o Senhor é. E a gente sabe que Ele não Ele não quer nos fazer mal. Ele quer o nosso bem, Ele nos ama. Então jamais nós, quem é pai, sabe, ver o seu filho chorando, ver seu filho sofrendo vai gostar? Não. Mas você tem que disciplinar, às vezes você vai ter que nem tipo deixar às vezes acontecer uma coisa para ele aprender. Então, que nem tipo, mas aí depois você vai lá com todo carinho, com todo amor, assim é Deus. Ele vai lá com todo carinho, todo amor, filha, você errou nisso. Filha, você tem que curar isso. Por isso que tá passando por isso, que tem que ter cura ali para você seguir. Sabe, a gente tem que olhar o Senhor como ele realmente é, mas para isso a gente tem que ter uma revelação de quem o Senhor é. E a gente tem uma revelação de quem nós somos no Senhor, né? É muito importante. E aí vem os exemplos de fé, o exemplo de fé que tá lá em Hebreus 11:1, que fala, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Então, assim, a gente espera em quem? No Senhor, né? E a gente vê? Não, mas a gente confia. Por que a gente confia? Porque a gente sabe quem ele é, a gente conhece. Esse pai conhece o caráter do filho, conhece quem é o pai, e é através do filho que a gente chega ao pai. Então, dando graças ao filho, a gente chega ao pai e dá graças ao pai. Então, a gente, em ação, a gente adora o filho, como diz aqui, em tudo que fizemos, em palavras e em ações. Nós fazemos tudo no nome do Senhor Jesus. Tudo é por Ele e para Ele.
E assim a gente dá graças a Deus Pai, né? A gente agradece, a gente tá, quando a gente é obediente, quando a gente vive como realmente está escrito para a gente viver, que é ser cópia de Cristo Jesus. E ser cópia, gente, é realmente viver, ter o amor, sabe? A mansidão do Senhor. O Senhor era manso e humilde. Diz a palavra do Senhor, fala que ele era manso e humilde. Ele é manso e humilde. O que a gente tem que ter? Tem que ter a mansidão e a humildade. De reconhecer quando a gente erra, de pedir perdão quando tem que pedir, sabe? Então, chegar ao Senhor e falar, Pai, eu não consigo, é isso que Ele quer. Pai, eu não consigo sozinha, eu preciso de Ti. Ser dependente dEle. Eu consigo até aqui, eu consigo, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso. Eu preciso do Teu amor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua revelação, eu preciso. E assim, e seguir ao Senhor. Realmente seguir os passos dele. Aonde o Senhor tá, eu quero estar. Mas, gente, isso também vai fazer você realmente mortificar a tua carne. Morrer para si mesmo. Então, é como o apóstolo Paulo também fala, olha, aquilo que eu achava que era lucro, não é, eu não acho mais. Aquilo que era de valor, porque você vai vendo que, tipo, as coisas aqui e tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece, o amor dele permanece em nós. Tudo passa, tudo estraga, tudo corrói. Mas o amor dele permanece. Tudo permanece, gente. E assim, lógico que o Senhor, gente, e assim, o amor do Senhor é pleno. É ele que nos dá plena alegria. É só ele, é só ele. A confiança tem que ser no Senhor. Não devemos depositar nossa confiança em mais ninguém a não ser no Senhor. A nossa esperança, a nossa perseverança é no Senhor. É tudo nele. E assim, e algo que eu não posso deixar de falar. Gente, nós devemos o quê? Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. É chegada a hora de arrepender, arrependimento, submissão ao Senhor, chegar a Ele, ter revelação de quem Ele é, do amor dEle, e que nós estamos aqui por Ele, para Ele, não é pelos nossos desejos vazios. Ele vai presentear, Ele vai dar, sim, a gente vai ter, sim, a vida com o Senhor é maravilhosa, mas lógico que a gente vai ter aflição. Ele fala, a palavra dele fala, mas Ele tá conosco e tudo vira, e assim, na hora às vezes a gente não entende, fala, ai, uma coisa que hoje em dia não fala, ai Deus, por quê? Não tem mais o porquê, mas sim pra quê? Pra quê, Deus? O que eu preciso aprender aqui? O que o Senhor tá me mostrando aqui? Aonde o Senhor tá curando em mim? E cura mesmo, cura, que eu quero ter mais de Ti, sabe? Dói, lógico que dói. São anos de doutrinas erradas, são anos de você achar que andando com as suas próprias pernas ali, você ia chegar achando que você era né? Mas sempre vazia, sempre aquele vazio que nada preenche, só Deus. Só Deus, eu falo por experiência própria, só Deus supre, só Deus preenche o vazio existencial que a gente tem. Porque o ser humano já nasce com o vazio existencial, porque ali tem que ser preenchido pelo amor do Senhor, e só é preenchido quando a gente realmente tem uma revelação de quem o Senhor é, quando a gente aceita que o Senhor é o Salvador, quando a gente realmente tem a convicção que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o Senhor Salvador da nossa vida, Ele deu a vida por nós,
Deus nos ama tanto, amou esse mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para que a gente fosse aqui, para a gente fosse redimidos, sabe, fazendo justiça por nós, nos levando a ter realmente ser amigos de Deus. Então eu sei que esse vídeo vai chegar em alguém aí que eu sei que só Deus sabe, mas o importante é que vocês saibam que vocês podem se achegar ao Senhor. Todos podem se achegar ao Senhor. Todos, todos. Então, se achegue ao Senhor com humildade, com amor. Ele tá ali, ele tá de braços abertos todo momento. Ele te ama. Eu quero te falar que o Senhor te ama e ele tá te esperando. Ele tem lá o seu lugarzinho guardado lá no banquete. Então aceita. Sabe, veste as suas vestes. Se dispa tira essa roupa do velho homem e coloca a roupa do Senhor. Se vista do Senhor, da roupa dele. Amém? Vou orar por vocês e declarar vida na vida de vocês, na vida de todos vocês que estão ouvindo. Vida do Senhor, o sopro da vida que sopre agora no teu coração, na sua mente. Sabe, que Deus, Pai, possa tocar o teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que todos que estão vendo esse vídeo agora, assistindo, que tenham revelação de quem o Senhor é. Que a plena alegria do Senhor seja realmente vista, sentida por eles. Que o teu amor, que lança fora todo medo, que seja agora tremendo, que a mão poderosa do Senhor toque no mais íntimo de cada um que estão assistindo este vídeo agora, Pai. E que cada um deles seja revestido do novo homem, para a honra e glória do Senhor, e que tenha revelação de quem o Senhor é, para a honra e glória do teu nome, que assim seja. Amém. Amém. Glória a vós, Senhor. Hosana nas alturas. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Deus. Amém.